Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Meu nome é Sr. Oliveira, e durante quase 4 décadas fui o porteiro noturno do Hospital São Sebastião. Às vésperas da minha aposentadoria, gostaria de compartilhar uma história que até hoje me assombra. Era uma noite escura e chuvosa, típica de inverno, quando o hospital estava envolto em um silêncio profundo. Eu estava sentado na minha cabine, olhando para o monitor de câmera de segurança que mostrava os corredores vazios. Como de costume, os únicos sons eram o eco distante dos respiradores e o gotejar das torneiras. Por volta das 2 da manhã, recebi uma ligação da ala de cuidados intensivos. Era o Dr. Mendes, um médico veterano conhecido por seu ceticismo. Ele me pediu para acompanhar um paciente, Sr. Santos, até a sala de exames no porão. Sr. Santos estava acamado há semanas e parecia um homem à beira da morte. Sua pele estava pálida como papel e seus olhos estavam fundos e vazios. Com a ajuda de uma enfermeira, transferimos o Sr. Santos para a maca e o cobrimos com um lençol. Ele murmurou palavras incoerentes e seu olhar estava fixo em algum ponto distante. Enquanto descíamos o corredor sombrio em direção ao porão, uma sensação de apreensão tomou conta de mim. O ar estava frio e úmido e o som de nossos passos ecoava assustadoramente. Quando chegamos à sala de exames no porão, algo parecia errado. As luzes piscavam fracamente e a temperatura estava anormalmente baixa. Colocamos o Sr. Santos na maca de exames e o médico começou a realizar os procedimentos. Enquanto isso, eu estava encarregado de monitorar o equipamento. Foi quando notei algo estranho no canto da sala, uma sombra escura e imóvel. A sombra começou a se mover lentamente em nossa direção, como se fosse feita de fumaça negra. Meu coração acelerou e meu corpo ficou gelado. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Olhei para o Dr. Mendes, mas ele não parecia perceber a presença sinistra. A sombra se aproximou do Sr. Santos, e foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Ela se contorceu e assumiu a forma de um homem alto e magro, vestido com roupas antigas e surradas. Seus olhos brilhavam com um vermelho ardente, e um sorriso sinistro se formou em seus lábios. O Sr. Santos começou a gemer de dor, e sua expressão se tornou de agonia. O médico não parecia notar a mudança e continuou seus procedimentos. A sombra se inclinou sobre o paciente, sussurrando palavras ininteligíveis em seu ouvido. Finalmente encontrei minha voz e gritei. O Dr. Mendes olhou para mim confuso e a sombra desapareceu instantaneamente. O Sr. Santos parou de gemer e voltou a murmurar de forma incoerente. Saímos correndo da sala de exames, deixando para trás a sensação de terror que havia se apoderado de nós. O médico tentou me acalmar, dizendo que provavelmente foi uma alucinação causada pelo cansaço. Mas eu sabia o que tinha visto. No dia seguinte, Sr. Santos faleceu, e sua causa de morte permaneceu inexplicável. Não contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite, mas a sombra assombrava meus pesadelos. Agora, à beira da minha aposentadoria, não consigo evitar olhar para a sala de exames no porão com apreensão sempre que passo por ela. E mesmo que eu me aposente, sei que a memória daquela noite assombrará minha mente para o resto da minha vida. Uma lembrança sombria do que espreita nas profundezas silenciosas de um hospital. Meu nome é Lucas e consegui meu primeiro emprego no Hospital St. Jude, na noite de Halloween. Eu estava entusiasmado, ansioso para ganhar experiência como auxiliar de enfermagem. No entanto, essa noite se transformou em um pesadelo que eu nunca esquecerei. Cheguei ao hospital naquela noite chuvosa, vestido com meu uniforme branco imaculado. O clima sombrio adicionava um toque sinistro à atmosfera do lugar. Assumi meu posto na ala de cirurgia, onde a iluminação era fraca e o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio dos equipamentos médicos. Minha primeira tarefa foi ajudar no preparo de uma cirurgia de emergência. O paciente, Sr. Anderson, estava pálido e visivelmente nervoso.
Os médicos o tranquilizaram e o anestesiaram enquanto eu observava. Fiquei ao lado do paciente durante todo o procedimento, entregando instrumentos e absorvendo cada detalhe. Foi durante essa cirurgia que algo estranho aconteceu. O monitor cardíaco de Sr. Anderson começou a emitir um som irregular e sua pressão arterial disparou. Os médicos entraram em pânico e começaram a trabalhar freneticamente para estabilizá-lo. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto a sala de cirurgia se transformava em um frenesi de atividade. Enquanto isso, algo no canto da sala chamou minha atenção. Era uma sombra, escura como a noite, que parecia mover-se de maneira independente. Eu pisquei várias vezes pensando que meus olhos estavam brincando comigo, mas a sombra estava lá, distinta e sinistra. A sombra se aproximou de Sr. Anderson, que ainda estava inconsciente. Parecia se contorcer e tomar forma, como se estivesse se alimentando da agonia do paciente. Eu estava petrificado, incapaz de gritar ou alertar os médicos. Finalmente, após uma intensa luta, os médicos conseguiram estabilizar Sr. Anderson. A sombra desapareceu lentamente, como se tivesse satisfeito sua sede de desespero. Saí da sala de cirurgia tremendo, convencido de que havia testemunhado algo sobrenatural. Com o passar das semanas, eu tentava ignorar o que havia visto, atribuindo a sombra a meu estado emocional naquela noite de Halloween. No entanto, os eventos estranhos continuaram. Equipamentos médicos se ativavam sozinhos. Pacientes afirmavam ver vultos sombrios em seus quartos e sussurros inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios. Fui questionar meus colegas sobre esses incidentes, mas todos pareciam relutantes em discutir o assunto. Alguns pareciam assombrados pelo medo em seus olhos, enquanto outros simplesmente me ignoravam. Minha última noite no hospital foi a mais aterrorizante de todas. Entrei em um dos quartos de isolamento para verificar um paciente com alta febre. Quando me virei para sair, a porta se fechou violentamente e as luzes se apagaram. A escuridão era total, e eu podia ouvir uma respiração pesada e irregular atrás de mim. Com as mãos trêmulas, acendi a lanterna do meu celular e iluminei o quarto. Foi então que eu o vi. Um vulto sombrio, uma figura humanoide deformada, estava de pé ao lado da cama do paciente. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Eu gritei e corri para a porta, que finalmente se abriu. Escapei do quarto em pânico e na manhã seguinte entreguei minha carta de demissão. Nunca mais voltei ao Hospital St. Jude. A experiência me assombra até hoje. Eu não sei o que era aquela sombra, mas tenho certeza de que algo maligno habita aquele hospital. Desde então, evito hospitais como a praga. E sempre me pergunto se aquela noite de Halloween foi um vislumbre do mundo além do nosso, ou apenas uma manifestação de nossos medos mais profundos. Trabalhar na ala de psiquiatria de um hospital é, por si só, uma experiência assustadora. Pacientes com mentes frágeis, histórias sombrias e traumas profundos preenchem os corredores silenciosos. Eu, como enfermeira, achava que estava acostumada com a atmosfera pesada e sombria do lugar, até aquela noite que me fez questionar tudo o que eu pensava saber. Era uma noite chuvosa e escura, com o som da chuva batendo contra as janelas do hospital, criando uma sinfonia melancólica. Eu estava de plantão, responsável por cuidar dos pacientes na ala psiquiátrica. A maioria deles estava dormindo, e os corredores estavam vazios, iluminados apenas pela luz fraca das lâmpadas de emergência. Por volta da meia-noite, recebi uma chamada do quarto 213. Era o quarto de Lisa, uma mulher de meia-idade que sofria de esquizofrenia. Ela era conhecida por ter alucinações aterrorizantes e frequentemente acreditava que via vultos sombrios ao seu redor. Eu já tinha lidado com suas crises antes, mas dessa vez era diferente. Quando entrei no quarto, encontrei Lisa deitada em sua cama, os olhos fixos no canto escuro do quarto. Ela estava tremendo, o suor escorrendo por seu rosto pálido. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas apontou com o dedo trêmulo para o canto. Ele está aqui de novo, ela sussurrou com uma voz rouca. Ele está me observando. Tentei acalmá-la, dizendo que não havia ninguém ali, mas então ouvi um sussurro fraco vindo do canto escuro. Foi um sussurro tão baixo que quase não consegui distinguir as palavras, mas o que ouvi me fez gelar até os ossos. Você não acredita em mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei de volta para Lisa e ela estava em pânico, os olhos arregalados, fixos no canto.
A voz continuou a sussurrar, cada vez mais clara e distinta. Você acha que pode nos controlar, mas você é apenas mais uma de nós. Lisa começou a gritar e eu corri para acalmá-la. Quando me virei para olhar novamente para o canto, não havia nada lá. Nenhum vulto sombrio, nenhuma figura sinistra. Era como se o próprio quarto estivesse zombando de nós. Eu passei o resto da noite com Lisa, tentando acalmar seus medos e ignorando as vozes que sussurravam na escuridão. Quando o dia finalmente chegou e a luz do sol inundou o quarto, Lisa estava exausta e adormeceu. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido apenas uma alucinação de Lisa, uma manifestação de seus medos, mas algo naquele sussurro, na sensação de que algo sombrio estava escondido nos cantos daquele quarto, me assombra até hoje. Trabalhar em um hospital psiquiátrico pode ser assustador, não pelos pacientes, mas pelo desconhecido que espreita nas sombras. Às vezes, é difícil distinguir entre a realidade e a imaginação, e aqueles sussurros na escuridão nunca me deixarão esquecer que o medo pode encontrar um lar nos lugares mais inesperados. Há muitos anos, após décadas de experiência como médica em um hospital renomado, vivenciei uma noite que ainda me assombra. Lembro-me disso com detalhes vívidos, como se fosse ontem. Era uma noite escura e chuvosa. O hospital estava quieto, com apenas o zumbido intermitente das máquinas médicas como companhia. Eu estava de plantão na ala de cuidados intensivos, onde pacientes gravemente enfermos lutavam por suas vidas. Como de costume, as luzes fluorescentes lançavam uma luz pálida e inquietante sobre os corredores vazios. À medida que a noite avançava, notei algo estranho. Uma sensação de frio arrepiou minha espinha enquanto percorria os corredores. Parecia que o ar estava mais denso e eu me senti observada. Sacudi a sensação como se fosse apenas cansaço. No entanto, os eventos que se seguiram eram impossíveis de ignorar. As luzes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes nas paredes. Meu pager começou a emitir um zumbido distorcido, apesar de estar desligado, e então o som. Um gemido fraco e arrepiante ecoou pelo corredor, como se viesse de algum lugar profundo e sombrio do hospital. Dando um passo à frente, decidi investigar. Caminhei pelo corredor silencioso com minha lanterna em mãos, procurando por qualquer sinal de movimento. As portas das salas de pacientes estavam fechadas, mas os gemidos continuavam, ficando cada vez mais altos e perturbadores. Finalmente, a origem do som se revelou. A porta de uma sala isolada se abriu lentamente, revelando uma figura pálida e encharcada. Era um paciente idoso, com olhos vazios e mãos trêmulas. Sua pele estava gélida e ele sussurrava palavras incoerentes. Fiquei petrificada, incapaz de reagir. Fui até ele e assim que minha mão tocou a dele, um arrepio gelado percorreu meu corpo. Ele me olhou com olhos sem vida e disse algo que ainda me assombra. Eles estão vindo para mim, doutora, não posso escapar. Naquele momento, as luzes se apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão total. Meu coração disparou e eu ouvi risos distorcidos e sussurros vindo de todos os lados. A figura do paciente desapareceu e eu me vi sozinha, cercada por uma presença aterrorizante. Lutei para recuperar minha calma e usei a lanterna para encontrar a saída. Quando finalmente saí da escuridão, as luzes se acenderam e o hospital voltou ao normal. Mas o que eu vivi naquela noite era tudo menos normal. Nunca encontrei uma explicação para aquela experiência aterradora. Alguns dizem que é apenas o resultado do estresse e da exaustão, mas eu sei o que vivi. Desde então, evito a ala de cuidados intensivos à noite e compartilho essa história com aqueles que ousam duvidar do poder dos hospitais, lugares onde a linha entre a vida e a morte é tênue e onde o desconhecido pode se esconder nas sombras, esperando para nos aterrorizar.